Prezados amigos, amigas, clientes do MZ Advocacia. Meu nome é Fabrício Cagol, sou sócio advogado do MZ Advocacia, aqui na cidade de Pelotas. E hoje, dando sequência à série de gravações dos vídeos institucionais do nosso escritório, gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito de um interessante e importante tema para as empresas brasileiras, que se refere ao licenciamento ambiental. Bom, primeiramente, como introdução, é importante destacar que o licenciamento ambiental nada mais é do que uma exigência decorrente da lei, pela qual o poder público possui ferramentas para fiscalizar e verificar as condicionantes e operações das empresas, as atividades que são desenvolvidas pelas empresas. O objetivo principal do licenciamento ambiental é a autorização, a verificação e a fiscalização das atividades dos empreendimentos instalados no Brasil para verificar se estão de acordo com a legislação e se não estão produzindo eventual dano ou poluição acima dos limites legais. Bom, a pergunta que se faz, que a maioria dos empresários possuem, quais as atividades que devemos fazer o licenciamento ambiental? A resposta para isso temos na resolução número 237 de 97 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Essa resolução traz uma série de itens, série de empreendimentos e atividades que necessitam obrigatoriamente do licenciamento, dentre as quais podemos citar empresas que trabalham na construção civil, indústria de madeira, metalúrgica, indústria química, mecânica e têxtil. Bom, qual é o motivo, qual é a motivação que o legislador resolveu instituir o licenciamento ambiental? Na verdade, a licença é uma base estrutural prevista na legislação, onde se prevê com antecedência, antes de instalação de empreendimentos no território nacional, todas as possibilidades, todas as possíveis restrições e condicionantes. Dessa forma, o empresário já sabe de antemão, antes de começar o seu negócio, o que ele poderá fazer e o que ele está, por vedação, impedido de fazer. A outra dúvida que surge é desde quando esse licenciamento ambiental foi exigido. Bom, essa dúvida vem com a resposta da legislação federal, Lei 6.938, de 81. Desde 81, portanto, todas as atividades de empresas potencialmente poluidoras ou que causem impacto ambiental ou que manuseiem recursos naturais são necessariamente e obrigatoriamente necessários à licença prévia ambiental. Em relação à importância disso, podemos citar vários diversos fatores importantes dos motivos para o legislador trazer o licenciamento ambiental, dentre os quais eu elenquei três, que são, primeiramente, a questão ambiental em si. A própria Constituição Federal, no artigo 225 de 1988, prevê que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, o próprio mercado, atualmente, exige ou gostaria que as empresas trabalhassem de forma limpa, eficaz, sem poluição e sem degradação do meio ambiente. Também a questão econômica é interessante. Várias atividades, financiamentos ou órgãos ambientais, como por exemplo o BRDE ou o BNDES, exigem que, antes que a empresa solicite um financiamento, traga a licença válida em vigor e que respeite as condições ambientais. Com relação à competência do licenciamento, podemos citar três órgãos ambientais que são responsáveis para isto. Na esfera federal, temos o IBAMA, que fica em Brasília, então a competência para a legislação ou para conceder a licença do IBAMA se refere às empresas que possuem atividades em mais de 2 estados da federação ou cujos impactos da sua atividade acabam impactando 2 ou mais estados da federação. Em segundo lugar, temos na esfera estadual as secretarias estaduais do meio ambiente. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, temos a FEPAM, que é a Fundação Ambiental de Proteção Ambiental. A FEPAM, na verdade, em decorrência da legislação da Resolução 237 de 97 do CONAMA, tem a sua aptidão, a sua obrigação de licenciar todas as atividades dentro do estado do Rio Grande do Sul. E, por fim, podemos citar a questão da esfera municipal, cujas as secretarias municipais de meio ambiente normalmente licenciam atividades desde que sejam delegadas e autorizadas previamente pelo órgão estadual. Normalmente, a questão da licença municipal decorre para empresas com atividades mais singelas, mais simples e sem grandes impactos ambientais. Em relação à licença em si,
o que seria ou como seria esse documento? Que documento seria esse? Bom, eu posso lhes dizer o seguinte, é um documento formal, assinado pela autoridade responsável, do órgão ambiental responsável. Ela tem sempre um prazo de validade previamente definido, que deve ser respeitado pelo empreendedor, e cujas condicionantes, restrições e toda a atividade da empresa será ali elencada, sendo o responsável empresário pela sua total condução e aptidão e respeito. Nesse documento vai se tratar, por exemplo, de como será feito o descarte dos resíduos sólidos, os efluentes líquidos, a poluição sonora ou atmosférica, ruído, poeira, incêndios e etc. Prosseguindo sobre a questão dos tipos de licença, devemos salientar que existem 3 tipos de licença vigentes hoje pela legislação federal, que são a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação para as empresas. Em relação à licença prévia, importante ressaltar que é o primeiro contato que a empresa, o empreendedor, terá com o órgão público, pela qual o empreendedor vai verificar o empreendedor vai solicitar o local adequado para a instalação do seu empreendimento, vai verificar se o ramo de atividade pode ser naquele local ou se é necessário a mudança, e adequada essa questão de estudos de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, controle de impacto ambiental previamente, o legislador vai autorizar expedindo a licença prévia em favor do empresário. Num segundo momento, já tendo localizado o empreendimento e vendo as condicionantes, o empreendedor vai ter que solicitar a licença de instalação para o órgão público. O órgão público vai fiscalizar a empresa, o empreendimento, para verificar se estão a questão da instalação, o local e a atividade está correta e, em estando correta, vai emitir então a licença de instalação, onde o empresário vai poder instalar a sua empresa, começar a construção e instalar os equipamentos. Bom, ultrapassado esse prazo da licença de instalação, é necessário então que o empreendedor vá ao órgão ambiental, pode ser o IBAMA, FEPAM ou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para solicitar a licença de operação. A licença de operação vai autorizar que o empresário possa dar seguimento às atividades, começar a operar, desde que, claro, respeitados todas as condicionantes das licenças anteriormente deferidas. Outra questão importante, que normalmente surge a dúvida, e até um motivo de grande preocupação aos empreendedores, é a questão do prazo para a obtenção da licença ambiental. Ou seja, o empresário, no seu afã de começar a trabalhar rapidamente, se esquece que os órgãos ambientais normalmente possuem poucos funcionários, poucos servidores, com bastante atividades. Mesmo assim, a legislação, que é a Resolução 237 de 97 do CONAMA, no seu artigo 14, determinou que o órgão ambiental possui um prazo, possui por direito até 6 meses para avaliar e deferir ou indeferir o pedido da licença do empreendedor. Claro, isso para atividades mais singelas. Normalmente, quando a atividade é mais complexa, cujo impacto ambiental ou atividade possa causar maior risco ao meio ambiente, esse prazo pode aumentar de 6 para 12 ou até um pouco mais, especialmente se a legislação prevê audiências públicas ou EAI-RIMA, que são os estudos de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. Com relação aos prazos e renovações, gostaria de só salientar que todas as licenças, seja prévia, instalação ou operação, é necessário verificar o prazo de validade, porque todas elas possuem prazo. E caso o empreendedor perca o prazo, a licença expira e está sujeito à fiscalização e à autuação do poder público. Essa renovação normalmente é solicitada em até 120 dias antes ao prazo do encerramento da licença. Então, tem que ter bastante cuidado para que seja pedido a dilação ou a renovação da licença com 120 dias de antecedência. Em relação no que toca aos crimes ambientais, caso o empreendedor descumpra a licença, as condicionantes da licença ou a legislação, temos que ressaltar que há uma legislação específica para a questão do crime ambiental, que é a Lei Federal 9.605, de 98, a qual prevê sérias restrições e penalidades ao empreendedor que descumpre a licença, dentre as quais eu posso citar a advertência, que seria a primeira delas,
Em segundo lugar, multas, que variam dependendo da atividade e o impacto ou o dano que causaram ao meio ambiente. E até, por fim, a paralisação parcial ou total da atividade da empresa, até que se adeque à licença ou à legislação. Por fim, em conclusão, eu gostaria de ressaltar que é um importante tema, a questão do licenciamento, e que todos os empreendedores devem se atentar a isso, se cercando de profissionais qualificados, para que, antes de empreender, antes de iniciar suas atividades empresariais, procurem profissionais corretos, competentes, para buscarem essas licenças. Com isso, se evitará a aplicação de fiscalização, aplicação de multas, aplicação de penalidades na esfera administrativa, civil e criminal. Bom, esses são alguns pontos principais ou básicos que eu gostaria de pincelar hoje com vocês, compartilhar esse conhecimento com vocês, mas de qualquer forma esse assunto não se esgota aqui. Estaremos à disposição para outras dúvidas, caso forem necessárias, e certamente nos encontraremos num próximo vídeo aqui do MZ Advocacia. Muito obrigado pela atenção.